Bem-vindo ao canal do Ilan. Meu nome é Ilan e esse é meu canal. Esse é o segundo vídeo do curso completo de stand-up que eu estou disponibilizando aqui no meu canal para vocês todos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é stand-up, qual a origem do stand-up, como que aconteceu esse desenvolvimento do stand-up nos Estados Unidos e no Brasil. Esse episódio ficou bem legal e demandou bastante estudo e pesquisa, e eu gostaria de indicar a principal referência que eu peguei, que é um podcast chamado The History of Stand-Up, e ele é em inglês, infelizmente, mas quem entende inglês vale muito a pena. Tem 6 episódios que vai cobrir toda essa linha do tempo que eu vou falar nesse episódio aqui, que vai desde o início do stand-up, do uso do termo, como que isso funciona, até os dias atuais, todos os movimentos, tanto de mercado quanto na arte, as referências, os principais nomes, tudo que a gente vai ver aqui foi abordado também nesse podcast. E eu usei ele bastante como referência, tanto para confirmar algumas coisas quanto para rever outras. E para aprender também, eu aprendi bastante para fazer esse episódio, essa aula, e eu espero que vocês gostem bastante, porque eu achei bem legal. O que é stand-up? O que é stand-up é tido como uma apresentação de uma pessoa só, usando um microfone e usando um texto autoral, sem maiores recursos. Essa seria a definição básica do que é stand-up. Só uma pessoa, um microfone, a plateia, sem quarta-parede, normalmente, falando para a plateia, suas próprias piadas e fazendo a galera rir. Isso seria o que é stand-up. No entanto, a gente sabe que muitas vezes é utilizado recursos no stand-up. Seja o celular, seja um slide, seja um violão, outro instrumento, ou um som atrás. Isso não quer dizer que deixa de ser stand-up necessariamente. A gente vai abordar um pouco melhor sobre como que foi o desenvolvimento do stand-up, e não nesse episódio, mas no próximo, no episódio 3, a gente vai entender um pouco mais sobre essa característica minimalista do stand-up e sobre o uso de recurso e como que acontece esse espectro, como que ele foi utilizado, sobre esse espectro do minimalismo de stand-up, por que ele é assim e qual a vantagem dele ser assim. Isso tudo é no próximo episódio, episódio 3. No episódio de hoje a gente vai ver sobre a linha do tempo do stand-up comedy. Antes da gente começar de fato essa investigação histórica e cronológica da comédia stand-up, por favor, se inscreve quem ainda não se inscreveu, curta, dá o like, ativa o sininho quem ainda não ativou. E é isso, no final do vídeo comenta alguma coisa, interaja, que isso me ajuda e tamo junto. Então, que ano que a gente pode colocar pro início do stand-up? Que o stand-up começou nos Estados Unidos há muitos anos atrás, mais ou menos na década de 50. Então é bem difícil a gente colocar assim, esse ano foi o ano que começou, porque a própria conceitualização do que é comédia stand-up, ela é complicada de fazer e talvez capciosa, talvez ela nunca deva ser feita de fato, essa definição, porque já existia monólogos e já existia comédia, já existia desde a época de vaudeville, é isso sim, deve ser, na época de mais ou menos 1880 a 1920, imperou esse tipo de apresentação que reunia num show de variedade vários tipos de performances diferentes, mágico, malabarismo, comediante, palhaço, tinha tudo. E nisso já começa a existir um termo na indústria do entretenimento que é chamado de in one, que é uma pessoa só numa apresentação, né? É basicamente isso. Foi daí que veio os monólogos e foi daí que veio o stand-up. É preciso pontuar desde o início uma coisa muito importante. Quando a gente fala de stand-up comedy, a gente está se referindo tanto ao ofício, quanto à cultura, quanto à arte, quanto ao mercado. Então são várias coisas diferentes que formam e constituem o que a gente conhece como comédia stand-up. O que eu quero deixar bem claro e deixar bem pontuado é que o ponto artístico e o desenvolvimento, a definição artística e a definição e o desenvolvimento de mercado estão completamente ligadas à outra, elas estão entrelaçadas desde sua origem até o seu desenvolvimento todo. Então não tem como a gente falar de stand-up sem estar falando dessa indústria. E qual indústria que é essa? A indústria do entretenimento. A gente está falando de show business. Então não tem como a gente falar de stand-up sem falar de TV, sem falar de streaming atualmente, né? Não tem como a gente falar de TV, não tem como a gente falar de streaming, não tem como a gente falar de talk shows, de cinema, de sitcoms.
e stand-up. Essas coisas não estão separadas, essas coisas estão extremamente ligadas desde sua origem. No momento, a gente começa a conseguir pontuar onde que começou o stand-up comedy. O termo, essa pesquisa não é minha, tá? Eu peguei desse podcast que eu falei no início e ele pegou de outro lugar. Não, acho que ele mesmo fez essa pesquisa. Esse podcast é bem legal. Tem o comediante Wayne Federman e outro maluco lá que eu não sei o nome. E eles fizeram uma pesquisa bem bacana. E também tem comentários do Judd Apatow. Na verdade. Enfim, tem esse podcast é bem legal. Tendo em vista essa relação complexa e codependente da indústria do entretenimento com o stand-up, o primeiro ano que a gente vê o termo stand-up, de acordo com a pesquisa desse cara, desse podcast, em 1948. Em artigos de jornais e revistas da época, aparece pela primeira vez o termo stand-up para se referir a esse tipo de apresentação. E o que acontece em 1948? No final da década de 40, ocorre a popularização absurda da televisão nos Estados Unidos. Em 1952, praticamente todas as casas de classe média nos Estados Unidos tinham um aparelho de televisor, né? Em 1948 começou esse processo, com a criação de 2 programas fundamentais, tanto para o entretenimento quanto para a comédia stand-up. The Ed Sullivan Show, que ainda não era um talk show, mas já começava a dar os primeiros formatos, as primeiras fórmulas para esse tipo de programa. Na verdade era um programa de variedade. E o outro é o NBC Texaco, do posto mesmo Star Theater. Então esses 2 programas foram fundados em 1948 e a partir desse ano o termo stand-up apareceu. Mas enfim, o que estava acontecendo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, quando chegou a televisão, ela também pegou tudo que ela tinha aprendido com o rádio e com essas apresentações de vaudeville. Então o The Ed Sullivan Show, esse The Texaco Star, precisava de apresentações e de performance. Essas pessoas começaram a ter inserção na tal da mídia, que começava a se formar de fato, mainstream. Já existia o rádio, mas a TV deu um passo gigantesco nesse sentido. Dentro disso se destacou comediantes como Frank Fay. Na época ninguém era só comediante, todo mundo tinha que saber cantar, sapatear, dançar, fazer comédia, ser bonito. Antigamente era necessário, não existiam esses especialistas, né, do entretenimento. Então o Frank Fay foi uma figura, existiam vários outros sim, mas o Frank Fay foi o primeiro a ganhar dinheiro com isso. E daí nessa mesma galera, logo depois, ou no mesmo tempo, veio o Bob Hope, que é um sucesso gigantesco, e aí sim a gente tá falando de dinheiro de verdade. Bob Hope toma a casa americana, toma as famílias americanas através da televisão, através desses programas de variedade, começa a aparecer o que é a comédia stand-up de fato. E aí a gente tá falando da década de 50, e quem que tá na década de 50? Tem uma galera, tem o Mort Sahl, tem o Lenny Bruce, todos eles vão se destacar principalmente no início de 60. E aí é uma coisa bem interessante sobre o termo stand-up, que antes era tido como in one, que era o termo que se usava na indústria, né? E aí o Judd Apatow falou no podcast que, de acordo com o comediante Dick Curtis, que é um cara que atuava na década de 50, o termo stand-up veio na verdade da máfia, como uma pessoa confiável, stand-up guy, que é uma gíria da máfia. Basicamente, stand-up guy ou stand-up seria porque você pode confiar nesse cara em relação ao tempo que ele tem pra fazer. Como a máfia dirigia os cassinos e os clubes da época, que não tinha clube de stand-up especificamente, né? Era tipo cabaré mesmo, basicamente, né? E a máfia comandava grande parte desses lugares. E stand-up é um cara confiável no sentido de tempo. Era um cara que sabia que ele podia fazer só 15 minutos e ele não extrapolava. Olha só essa hipótese, essa teoria interessante, essa possível origem do termo stand-up. Então era um cara... E por que isso era importante pra máfia? Porque a galera tinha que voltar pras mesas de jogos. A galera tinha que voltar pro ganha-pão desse povo. Então eles não podiam ficar ali no comediante, igual em Las Vegas, que já era, começava a existir ali também, já a máfia tomando conta, né? Então o que tá acontecendo na década de 50? Tá surgindo esse novo tipo de entretenimento e de profissão, que é o comediante stand-up. Tá se solidificando através de pessoas que começam... E aí, gente, é interessante comentar que na década de 50 nos Estados Unidos, eles usavam muitas street jokes, anedotas, piadas de rua em seus atos, né? Porque era meio que normal, era o início dessa profissão. E aí começou, no final de 50, no início de 60,
60 é a ser mal visto isso, porque as pessoas enjoaram de ouvir as mesmas piadas, elas queriam ouvir as suas opiniões também, elas queriam ouvir sobre suas questões, e começaram a aparecer comediantes como Lenny Bruce, que falava suas opiniões no palco, que falava seus posicionamentos e fazia graça com isso, quebrando tabus. Então a plateia e os clubes e todo mundo começou a ser mais exigente, começou a ser mal visto usar piada dos outros, o que então era normal, que até então era normal. E assim foi crescendo o stand-up na década de 50, apresentações na televisão, nos clubes e tudo mais, até que um fenômeno tomou conta dos discos da época. O comediante chamado Bob Newhart. Bob Newhart lançou um disco, na verdade, em 1960. E esse disco foi o primeiro do Billboard nacional. Tudo, não era só de stand-up, era também da música. O cara ficou mais famoso, o CD dele ficou mais famoso que o CD de música da época. Algo que nunca tinha acontecido antes e foi um fenômeno. A partir daí já existiam álbuns de comédia, claro que existiam, mas ninguém tinha feito tanto sucesso igual Bob Newhart, que era inclusive um cara jovem e novato na parada. Ele nem se apresentava nos clubes, ele era um cara que tinha experiência com rádio, e ele criou um ato, né, em que eram monólogos e que basicamente era ele no telefone com outras pessoas e você escutava só a parte dele, e isso era hilário e foi gravado e foi um sucesso absoluto. E a partir daí a galera pegou pesado, a indústria do entretenimento cada vez surgindo, na verdade existe há muito tempo, desde Hollywood e tudo mais, da rádio, só que a partir daí o LP começa a influenciar na fama desses comediantes e no alcance deles, então eles estão ganhando muito mais dinheiro. E aí gente igual Lenny Bruce, que já estava se apresentando na década de 50, vem com tudo e faz um especial no Carnegie Hall, e esse álbum tem um extremo sucesso também, foi um dos álbuns mais vendidos do Lenny Bruce, dá muito sucesso pra ele, e uma galera entra nessa onda. Entra o Inside Shelley Berman em 1959, o Dick Gregory aparece nessa época também. Para as mulheres, estão buscando referências de quando começam as mulheres na comédia. A Belle Barth em 1961 fazia canções sobre se envolver sexualmente com mais de 100 caras, então já quebrando todos os tabus naquela época lá, né? É desse jeito. 61, então, na década de 60, o Dick Gregory lançou em Living Black and White em 61, vários álbuns surgiram, esse negócio pipocou, esse negócio apareceu com tudo e abriu espaço para quem que vinha depois? Isso mesmo, Pryor, Carlin, Cosby, essa galera toda. Então é isso, no início da década de 60 a gente tem a primeira grande ascensão da comédia stand-up, que já havia se consolidificando desde a década de 50, e aí veio com os LPs e os clubes de comédia. Quando que isso começou? Em 1963, um maluco chamado Bud Friedman abre um clube chamado Improv, ou Improvisation, em Nova York. A TV era completamente concentrada em Nova York, tá? Apesar de Hollywood. A comédia stand-up também começou em Nova York desde a década de 50, muito em função desses programas que aconteciam lá e que eram gravados lá, e as prospecções de comediantes e de talentos eram feitos lá, nos clubes de lá. E aí em 1963, esse maluco criou o Improvisation Café, que foi berço de Richard Pryor, Robert Klein, Betty Midler, Jay Leno, Lily Tomlin e tava lá também George Carlin, essa galera toda. E aí o Comedy Store ia ser aberto apenas em 72, e em 72 ia acontecer uma coisa muito importante. E a comédia seguiu em LPs e os clubes abrindo e se desenvolvendo, até que em 72 o Tonight Show, que já era apresentado por Johnny Carson há alguns anos, há uns 10 anos mais ou menos, mudou-se suas gravações, né, para Los Angeles, no mesmo ano em que o Comedy Store abriu, ou melhor, foi reaberto como Comedy Store pela Mitzi, o marido dela, e o marido dela viajou, e a Mitzi Shore ficou tomando conta do Comedy Store desde então, e depois foi apta a comprar o Comedy Store. E aí em 73 rolou uma coisa memorável para comédia stand-up, definiu como que tudo ia ser daquela década. O Freddie Prinze foi no Tonight Show do Johnny Carson, fez uma apresentação de 5 minutos, como já era costume, brilhante. Depois foi convidado para sentar-se no sofá dos convidados, ficou durante os 3 blocos do programa conversando
conversando com ele. Ele acabou entrando na frente do último convidado, que não foi chamado pro programa. Foi um sucesso absoluto e do dia pra noite o cara foi e virou um fenômeno da comédia e do show business. A partir daí, o sonho de todo comediante era ir no Tonight Show do Johnny Carson, porque isso começou a definir carreiras. E onde que essa galera ia assistir os comediantes pra chamar pro Johnny Carson? No Comedy Store. Então o Comedy Store virou um grande berço de talento, onde pessoas se degladiavam toda noite pra virar o próximo Freddie Prinze. E o pior, ninguém recebia pra apresentar nessa época. Pra você entender um pouco melhor sobre essa questão do Comedy Store, dos clubs, e na verdade sobre muito da história da comédia stand-up, existe o canal do Havok, que é bem legal, que você pode conferir, e eu devo ter colocado algum cartão aqui em algum lugar pra você ver. E ele fala sobre a greve dos comediantes, ele fala sobre o Dick Gregory, que eu já citei, ele fala sobre uma galera, e é bem legal esse canal, bem informativo, muito bom e fundamental para quem quer aprender e conhecer sobre comédia stand-up. A década de 70 começou a corrida do ouro da comédia stand-up. Em 1975 surge o Saturday Night Live, já começa a projetar também vários nomes importantíssimos para a época. Então na década de 70 a comédia stand-up se solidificou no cenário americano como um gênero artístico e performático aceito e no gosto do americano. Em 79, a HBO começa a lançar especiais de HBO Young Comedians Special, trazendo novos comediantes para a cena. Além de que já começava a existir especiais da HBO desde a década de final da década de 60 ou início de 70. A HBO já lançava seus especiais, como o do George Carlin e essa galera toda. E aí que acontece? Em 79, o Richard Pryor lança em cinema um especial dele. Em cinema. É um sucesso de bilheteria e começa a definir o que ia ser o boom da década de 80, o famoso boom da década de 80. Você tem que entender que até então o maior de todos tinha sido Steve Martin, conseguiu lotar arenas no especial dele na década de 70. Só que no início de 80, um cara chamado Ed Murphy ia revolucionar o que a gente entendia sobre ser superstar na comédia. Em 83, ele com apenas 22 anos lançou o Delirious, com um terno colado, uma roupa colada de couro vermelha sinistra, fazendo storytelling absurdo com acting maravilhoso. E daí, você tem que entender que a indústria do entretenimento já se alimentava dos comediantes stand-up. Desde o Saturday Night Live, seja como ator de sketch ou como roteirista, olheiros de todo o entretenimento, tanto de TV quanto do cinema, estavam voltados pro stand-up e sempre pegaram essa galera daí. Você pode perceber isso pelo Ed Murphy, pelo Chris Rock, pelo Steve Martin e por todo mundo na real, até o Jim Carrey, que começou na comédia stand-up, depois foi pro In Living Color na década de 90, mas eu ainda vou chegar lá. O que eu quero falar mais uma vez é que a indústria do entretenimento e a comédia stand-up tem suas histórias entrelaçadas e completamente intrínseca à outra, não tem como separar, porque elas estão unidas em sua origem, em suas características. Uma alimenta a outra. A indústria do entretenimento dá a fama e o alcance para o comediante, e o comediante é o talento, como eles são ditos, né? É o talento que é o que vai compor e dar o conteúdo, que é a substância do que o programa precisa para ir para frente, seja um programa de variedade, um talk show, um programa de sketch ou até um programa de domingo à tarde, que muitas vezes os roteiristas são humoristas, são comediantes. E aí na década de 80, com Ed Murphy lançando Delirious, com Bill Cosby lançando Himself, lembra que nessa época Bill Cosby ainda era tido como uma pessoa normal, um ser humano, então ele teve um extremo sucesso com esse especial. E o Steven Wright também lançou especial em 83, foi um fenômeno de Boston em 82. O que aconteceu na década de 80, gente, foi o seguinte: nos Estados Unidos existiam em torno de, eu acho que dezenas, eu vou exagerar e falar que dezenas de comedy clubs. Até 92 existia mais de 400 comedy clubs nos Estados Unidos. Surgiram comedy clubs em todo o país, em todas as cidades médias, virou um fenômeno nacional. O stand-up tomou conta da TV, tomou conta do país inteiro na década de 80. E aí o que aconteceu? O negócio saturou. Ninguém mais aguentava stand-up. Tinha comediante stand-up em todo lugar. Stand-up virou uma profissão possível, virou uma alternativa de ganhar dinheiro. E aí uma galera começou a entrar e fazer a coisa apenas para conseguir um determinado resultado, e o hack se multiplicou, né? Comediantes hacks, e aquilo que a gente chama de muleta e bengala se proliferou de uma maneira que a comédia ficou cada vez mais fraca e mais
mais sem graça e mais chata, e ninguém queria mais pagar, e ficou muito caro. Os comedy clubs sentaram a faca, começou a ficar muito caro, virou uma indústria se comeu o próprio rabo, igual aquela serpente Ouroboros. É uma indústria que acabou se dando um tiro no pé. Também na década de 80, além desse tanto de comedy club surgindo, além de talk show e tudo mais, começaram a surgir os festivais de comédia, como o Festival de Montreal, o JFL, Just for Laughs. Em 83 ele começou a existir e até hoje é uma coisa extremamente importante na cena toda, principalmente para conhecer e descobrir e revelar novos comediantes. E aí na década de 80, vários comediantes tomaram sitcoms com excelentes contratos, e essa era o objetivo dos comediantes na década de 80. Se na década de 70 o objetivo de todo comediante era ir no Tonight Show para conseguir um sitcom, na década de 80 seu objetivo era conseguir um sitcom, também passando pelo Tonight Show, por que não? Mas haviam outros meios, começavam a surgir outras maneiras de ficar famoso. E uma pessoa que se destacou muito, talvez seja o maior ícone dessa época, é o Jerry Seinfeld, que começou a fazer comédia em torno de 76 no clube Catch a Rising Star, que era um clube muito importante na década desde que surgiu, na verdade, na década de 70 em diante, em Nova York, e revelou várias pessoas, inclusive o Jerry Seinfeld. Daí ele passou a incontáveis apresentações do Tonight Show e vários outros talk shows e programas de TV, até ter seu próprio sitcom. Na verdade, ele teve um personagem antes em outro sitcom que não fez tanto sucesso, mas aí depois ele teve seu próprio sitcom, Seinfeld, que foi um sucesso absoluto. E isso é o maior exemplo de vários outros que aconteceram, sabe? Seja o News Radio, tinha vários comediantes stand-up, o Larry Sanders Show, tem um tanto de comédia sitcom da TV na década de 80, de comediante stand-up, inclusive do próprio Bill Cosby, como eu já citei antes. Então foi uma farra, foi uma bagunça, foi uma euforia, e uma hora a conta ia chegar, a ressaca ia bater. Foi isso que aconteceu no final da década de 80, a ressaca bateu, o mercado implodiu, vários comedy clubs fecharam, vários comediantes enfrentaram uma crise difícil, arrumaram outro trabalho e a brincadeira acabou. Acabou, mas nem tudo morre. E aí, quando a cena deu uma enfraquecida em termos de mercado, em 91 surgiu uma emissora que ia fazer toda a diferença na década de 90. Em 1991 surgiu o Comedy Central, que é uma criação da dona da HBO, que no início inclusive era para ser dois canais diferentes que tiveram que ser fundidos, mergidos para funcionar, o que já mostrava que o mercado da comédia stand-up não estava muito bom das pernas. Não me entenda mal, a década de 90 foi uma grande recessão para a comédia stand-up, de verdade. A farra acabou, o clube fechou, a piscina fechou. No entanto, nem tudo é perda. Nesse cenário, dois movimentos ganharam muita força. Primeiro, o movimento alternativo. A partir do Comedy Central na década de 90, que basicamente segurou a comédia stand-up nessa década, surgiram vários nomes que 20 anos depois, ou 20 e poucos anos depois, iriam ficar firmados como nomes principais da comédia stand-up. Então o que acontece? Dois movimentos se destacaram na década de 90, que foi a comédia alternativa e a comédia negra. Não humor negro, comediantes negros. A cena alternativa, ela surgiu como uma necessidade, na verdade, porque não havia mais os comedy club para se apresentar e não havia mais aquele dinheiro rodando na comédia stand-up. Então começaram a surgir apresentações stand-up, ou ressurgir essas apresentações, em bibliotecas, lavanderias, festas, apartamentos, lugares que tradicionalmente não eram lugares que habitavam a comédia stand-up. E na década de 80 surgiram já os bookers, os managers e os lugares onde os comediantes poderiam se apresentar, como mesmo não sendo famosos, mesmo não tendo um teatro e o público não indo exatamente por eles. Então existiam gigs que ocorriam no país inteiro, até hoje isso existe, inclusive em vários campos de faculdade e bares e até comedy clubs mesmo, que fica no interior dos Estados Unidos. E aí o que rolou na década de 90? Surgiram vários lugares com cenas alternativas de comédia para fazer, e esse público era um público diferente do público tradicional. Daí que veio a cena alternativa, era um público mais receptivo, mais aberto à parte artística da comédia stand-up. Era um público que entendia melhor esse conceito experimental. E a partir daí surgiram vários comediantes que ficariam famosos depois e ganhariam visibilidade pelo Comedy Central e principalmente pelo Comedy Central Presents, que foi um quadro que trouxe vários especiais de meia hora, e isso se estreou na década de 90, no final, em 98. Só que antes disso rolou o Def Comedy
Comedy Jam, que foi um fenômeno, na verdade, que aconteceu de 92 a 97, que juntou vários comediantes e revelou uma galera, inclusive Dave Chappelle, Chris Rock, Martin Lawrence, Ed Bernie Mac, muita gente apareceu no Def Comedy Jam, era uma loucura, foi um grande diferencial que começou a dar visibilidade a vários comediantes negros que até então não tinham lugar especificamente para fazer essa aparição e para reunir Tracy Morgan, Cat Williams, Chris Rock, Ed Griffin, tem um pessoal aí no Def Comedy Jam que durou de 92 a 97 e ajudou a revelar e manter essa galera. E em 98 chegou o Comedy Central Presents, e aí foi uma loucura, porque nesse Comedy Central Presents de 98 a 2000 e pouco trouxe Louis C.K., Anthony Jeselnik, Sarah Silverman, Doug Benson, toda a galera da cena alternativa que já estava fazendo há um tempo, e toda essa galera também que depois iam ficar mais reconhecidos, igual Louis C.K. e tudo mais, mas também já faziam em torno de 10 anos de comédia, desde a década de 80. Esse pessoal que começou a fazer na recessão no final da década de 80, teve uma oportunidade de mostrar seu trampo em rede nacional, na TV a cabo, né, no Comedy Central, ganhou bastante visibilidade em Todd Berry, Jim Norton, todo mundo que você pensar de alguma relevância de 2010 a 2020, provavelmente tem o Comedy Central Presents, Zé Galifianakis, então pessoal, tem uma galera, Brian Posehn, Maria Benford, tem muita gente, Patricia O'Neal, é muita gente, cara, é muita gente. Mas aí o que rola? Em 2003 surgiu o maior programa do Comedy Central daquele tempo, foi o Dave Chappelle. Foi o Chappelle Show, do comediante Dave Chappelle, que já vinha se destacando absurdamente na década de 90. E em 2003 teve a chance de fazer seu programa. Foi um sucesso absurdo, tocando com temas raciais, temas pesados, temas complexos, e regaçou. Em 2005 rolou The Comedians of Comedy, que foi uma série que trazia uma tour em clubes não tradicionalmente de comédia, que era comédia alternativa, eram clubes de rock, que aí tinha o Brian Posehn, Patton Oswalt, Zé Galifianakis, essa galera toda. E em 2006 surgiu novos comediantes, que foi Bo Burnham. Apareceu esse menino no YouTube em 2005. Em 2006 veio o Bo Burnham. E aí a partir daí se desenvolveu a galera que a gente conhece hoje, né? E em 2006, com o YouTube, o Twitter, Facebook, podcast, veio o fenômeno do Dane Cook no MySpace. E aí também a partir disso veio a nova subida da comédia. Começou em 2005, vamos supor 2003, desde o Chappelle Show provavelmente, e foi até 2010, 2012, em que vários comediantes lançaram especiais memoráveis e fantásticos. Seja o Kevin Hart com I'm a Little Grown Man, seja o Bill Burr tem um nessa época, o Gaffigan tem um excelente nessa época, o Louis C.K. tem seus melhores especiais desse período. Então foi um período extremamente forte artisticamente, foi uma grande subida pro stand-up, o início de 2000, ali em 2010 atingindo o ápice da qualidade, e hoje a gente vê a saturação desse mercado por meio dos streamers, né? Seja da Netflix, seja do Amazon, do Hulu, tem especial para todo mundo, até feature tem especial, né? Que é um comediante ali intermediário, que é algo que eu vou explicar melhor em outro episódio. Então tudo isso teve uma reverberação gigante. É sempre assim, é um ciclo. A arte sobe, e aí a comédia, o mercado tá aqui, o mercado vem pela arte, a arte desce, o mercado sobe, e isso vai acontecendo. É sempre assim, e essa é a linha do tempo básica dos Estados Unidos. Então, recapitulando, o stand-up começou mais ou menos no final da década de 40, ganhou um pouco de força na década de 50, ganhou muito mais força no início de 60 com os LPs, consolidificou em comedy clubs, e no início de 70 invadiu os talk shows, invadiu a televisão, e no início de 80 começou um boom absurdo, a grande subida, o mercado tomou conta, os comedy clubs proliferaram, depois a coisa caiu no final de 80 e no início de 90, houve a recessão, e aí no início de 2000 a subida novamente, em que comediantes como Bill Burr e Louis C.K. se destacaram muito, até em 2010, até agora ainda tá acontecendo essa onda. Muitos se perguntam se já saturou o mercado, se já começou a queda, se essa queda já está em desenvolvimento. Eu acredito pessoalmente que nos Estados Unidos o mercado está saturado, que ainda vai acontecer uma recessão de mercado antes de ter uma subida novamente em torno de 2030. Eu acredito que é mais ou menos isso. E no Brasil? No Brasil a gente tinha José Vasconcelos e Chico Anísio na década de 60 e 70. Fazia atos que muitas vezes envolviam terços de outros comediantes gringos, como por exemplo
exemplo, Quem é o Lateral é na verdade uma versão, uma adaptação do Who's on First Base, que foi imortalizado pela dupla Abbott e Costello. E esse mesmo texto, Quem é o Lateral, foi apropriado e feito por várias companhias de teatro. Todo mundo que faz comédia há um tempo, que entende de teatro, de comédia, certamente conhece esse texto. Isso é um exemplo de como que na década de 60 já existia algo parecido com o stand-up surgindo no Brasil, por meio de artistas como esse. Porém, a coisa parece que ficou parada até 2000 e pouco. Aí em 2003 surgiram os primeiros grupos de comédia stand-up, os primeiros comediantes stand-up, Diogo Portugal, Comédia em Pé e o Clube da Comédia. Surgiu mais ou menos nessa época, no início de 2000. E daí, em 2006, o YouTube foi comprado pela Google. Em 2009, o CQC passou a existir, acredito que foi em 2009. E 2011, stand-up era uma loucura e todo mundo queria um comediante stand-up do lado. Então, foi basicamente isso. A comédia stand-up, ela houve a gênese no mesmo momento, um momento parecido que nos Estados Unidos, que em outros lugares do mundo, mas houve um distanciamento depois disso, em que a comédia da década de 70, de 80 e de 90, a gente estava fazendo outras coisas aqui. A gente não estava desenvolvendo, na verdade, o joke writing, né? Que é o estudo da escrita da comédia. Isso em si, eu acho que foi o maior atraso nosso, pode-se dizer dessa forma, em relação aos Estados Unidos, e que hoje já existe. Hoje existe, inclusive, um mercado em volta disso, mas não é sobre isso esse episódio. Esse episódio é sobre a história da comédia stand-up no Brasil. Começou mais ou menos em torno de 2003, ganhou muita força em 2010, caiu em 2014 e ressurgiu em 2016, no final de 16 para 17, com o Thiago Ventura, que depois virou Quatro Amigos. Virou não, já era, mas ganhou grandes proporções na internet, e aí trouxe uma galera e trouxe o Clube do Minhoca e tudo mais, e virou esse movimento que a gente conhece hoje, que também é a mesma coisa igual aos Estados Unidos. Ninguém sabe se já tá na queda desse mercado, se já tá saturado, se tá 100% saturado. A gente não sabe exatamente onde tá, mas é claro que já subiu, e com esse coronavírus provavelmente foi antecipado a queda dessa onda. Mas tudo bem, porque virá outra onda em seguida. Então a história da comédia stand-up brasileira, ela é bem curta, e ela começa com Comédia em Pé, com Portugal, com o Clube da Comédia, começa com Rafinha Bastos, com o Danilo Gentili, esse pessoal, e aí depois vem o Léo Lins, o Marcos Castro, Maurício Meirelles, e aí tem no Brasil inteiro essa cena, que é a cena de São Paulo, é a cena do Brasil, então é mais curta essa história. Essa é a história da comédia stand-up. A gente vai voltar nisso algumas vezes, principalmente em período específico. As próximas aulas, o tempo todo vai ter a ver com isso, por isso que não tem problema nenhum a gente fazer isso um pouco corrido e só uma pincelada panorâmica mesmo do que foi essa história. A gente vai voltar, seja no episódio do mercado, a gente vai entender melhor essa relação com a indústria. No episódio de técnicas, a gente vai entender o que aconteceu na década de 80, na década de 70, por que antes stand-up não podia instrumento musical, hoje em dia pode, como que funciona isso. Então nos próximos episódios a gente vai ficar voltando nessa história, mas basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado muito desse episódio, que deu um trabalho grande de pesquisa, e eu acho que vai dar um trabalho grande de edição também. Vou tentar fazer de uma maneira bem dinâmica e legal. E por favor, quem não curtiu, curte, compartilha com um colega, comenta. Comentar é bem legal, ajuda bastante no engajamento, mesmo que seja falando mal, pode falar mal. Então a gente volta no próximo episódio, semana que vem, provavelmente com atraso também, eu digo quinta, mas tem até o domingo pra fazer isso. Então a gente tem semana que vem, a gente volta no próximo episódio com os gêneros do stand-up. A gente vai voltar nessa linha do tempo um pouco, entender melhor quem é cada comediante, o que ele fez, qual estilo de comédia que ele faz, qual tipo de comédia, tanto em sua estrutura quanto em seu conteúdo. One-liner, é punch clássico, é observacional, é confessional, ele é blue comedy, ele é off-color, ele é humor negro, ele é político. Qual que é o tipo de comédia que esse comediante faz, como que a gente define quais são os gêneros e as classificações, os tipos de comédia stand-up, como que foi essa evolução nesses anos que a gente acabou de falar. Então é esse o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, meu nome é Ilan, esse é o canal do Ilan, até mais.